teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos começando mais uma live de oração para a glória de Deus, pela página das redes sociais da Igreja Cristã Jardim de Deus, Carapicuíba, Osasco, aqui em São Paulo. Eu, presbítero Nil, sempre muito bem acompanhado da minha amada e sorridente esposa, o Abel. Dá um salve lá, amada. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É um grande prazer estar aqui mais uma noite, né? Pra gente poder orar e conversar e falar com Deus, né? Então é uma noite abençoada, uma noite gloriosa. Estamos aqui para fazer oração por nós, pela nossa família, pelo nosso país, por todas as necessidades de cada um de vocês. Podem ir escrevendo aí nas mensagens, faça o seu pedido de oração, que até o final a gente vai estar orando por você e por suas causas, suas necessidades, e que a gente deseja que Deus os ouça. Glória a Deus. E te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Glória a Deus! Participe da nossa live de oração aqui pela página da Igreja Cristã Jardim de Deus. E aproveite, mande o link aí da live. Chame mais uma pessoa da tua família, um amigo que você deseja que participe junto conosco, para juntos louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. A Igreja de Cristo precisa orar. A Igreja de Cristo precisa buscar a comunhão de Deus com Deus através da oração. E a igreja está devendo. Então vamos. A igreja que eu digo é a igreja, o cristianismo no geral, não é só a nossa não, viu? Toda a igreja de Cristo, todo o corpo de Cristo precisa se habituar a buscar o primeiro amor na oração. E isso serve para nós também, tá bom? Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Glória a Deus, amado Deus e querido Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai querido, eis-nos aqui mais uma oportunidade de poder, Pai querido, alçar o nosso pensamento e o nosso momento devocional com o Senhor, buscando comunhão e a tua presença, para que nesse momento possamos ser usados com louvor e glória, Senhor Deus, para glorificar o teu santo nome em intercessão, oração intercessora a todas as pessoas que nos pediram oração e todas aquelas que irão pedir daqui a pouquinho também. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tomar posse e o controle desse trabalho, desse momento de oração. Usa-nos, Senhor Deus, com poder e glória. Tenha misericórdia da nossa vida, das nossas faltas, da nossa negligência, por todos os pensamentos que praticamos, por pensamento, por palavra, atos ou até omissões, por nossa culpa e nossa exclusiva culpa, e que acima de todas as coisas, a misericórdia do Senhor, que já nasce antes, Pai querido, que acordemos, possa persistir conosco, nos beneficiando pela graça que o Senhor tem a nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveita, meus queridos, chame mais uma pessoa para poder integrar conosco aqui a nossa oração.
Daqui a pouquinho a minha amada esposa vai fazer a leitura da palavra, uma leitura rápida no devocional de hoje. Vamos estar citando aqui o nome das pessoas que pediram as orações. Vamos fazer uma oração específica também, para que o Senhor possa, do alto dos céus, ligar, Pai querido, que estamos ligando aqui na terra pelo poder da oração. Essa live de oração é um atributo, Pai querido, um atributo, meus irmãos, que temos aqui pela Igreja Cristã Jardim de Deus, em Carapicuíba. Está sendo transmitido aí pela página da Igreja Cristã, que é pelo link de Osasco, mas a igreja está localizada em Carapicuíba, ali na estrada do Jacarandá, 1001, Alto da Boa Vista, é Santa Lúcia, né? Alto da Santa Lúcia, em Carapicuíba, e foi inaugurado, irmãos, no dia 7 de julho, por pouco tempo atrás. Então nós já estamos aqui nessa área de oração, em prol da igreja, já praticamos seminário na segunda-feira, e nos cultos, às quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9h30 da manhã. Não é isso mesmo, amada? É isso aí. E a partir do próximo sábado, irmãos, a igreja também vai começar uma nova empreitada espiritual. Culto de oração, sábado, a partir do sábado agora. Culto de oração, que vai ser coordenado pela Jéssica e pelo Adriano. O culto vai começar às 9 e vai até às 10. É louvor, é palavra, é oração. 1h, 60 minutos de louvor e adoração em palavra para a glória de Deus. Irmãos, participe disso. Participe conosco. Tire esse tempinho de devocional. Comparece lá na igreja, na estrada do Jacarandá 1001, para poder participar junto conosco. 1h, das 9 às 10, para glorificar e adorar, louvar e adorar o santo nome do Senhor. 1h nesse sábado, nos consagrando para mais uma semana que vai entrar. Isso é bom, a oração e a devoção, e também a fidelidade, o compromisso, o comprometimento, a boa vontade que nós, como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, temos para as obras de Deus, principalmente pelo critério da oração, agrada o coração de Deus, pode ter certeza. Chame a tua família, chame aquele vizinho que não é crente, aquele que resiste em aceitar Jesus, faça um convite sereno, tranquilo, e leva ele para a igreja também. Leve as crianças para poder orar. Segure na mão das crianças para que elas participem com você, pai e mãe, das orações, porque isso é bom, e fazem eles crescer edificados na fé. Alguma coisinha? Aleluia, é isso aí. E você é nosso convidado para estar conosco lá na igreja, né, na nossa programação, para fazer parte do nosso corpo de Cristo, né? Então é importante que você vá para conhecer a nossa igreja, nos conhecer pessoalmente. Será um prazer receber todos vocês. Então a gente espera vocês. Nós temos culto na quinta-feira, às 20 horas. Nós temos na segunda-feira o Seminário da Palavra, às 20 horas também. Nós temos no domingo, no sábado nós vamos ter o ciclo de oração, né? O culto de oração. No domingo, nosso culto é pela manhã, às 9h30 da manhã. Então é importante que vocês participem. E se vocês também tiverem interesse, eu gostaria que vocês viessem, enquanto igreja, orar na minha casa, né? A gente também tem, a gente chama Cristo no Lar. É só você nos mandar aí a sua mensagem, que a gente vai estar orando por você, indo até a sua casa, né? Com algumas pessoas, alguns membros da igreja, para estar fazendo a oração junto a você na sua casa. Então, quando você quiser, é só mandar mensagem que a gente verifica a nossa agenda e a gente se ajeita para estar indo levar a palavra de Jesus para sua casa, né? Então, temos Cristo no Lar também, que é muito bom, muito importante, e todos que quiserem, que desejarem,
é só mandar a mensagem que a gente se dispõe a ir até a sua casa para orar por você, pela sua família, né, pelos seus vizinhos, por quem mais estiver lá presente, né? E até os de longe. A gente também, porque Deus é um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele vê tudo, ele sabe tudo, ele está em todos os lugares, aqui, ali, acolá, né? Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus de perto, ele não é um Deus que está longe, não. Ele é um Deus que ele está tanto aqui quanto do outro lado do mundo, né? E ele sabe muito bem o que está acontecendo em todos os lugares, né? E isso é maravilhoso, saber que a gente tem um Pai que nos ama, que cuida de nós assim, com tanto carinho, com tanto apreço, com tanto zelo. E a gente está sempre aqui louvando, agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós na nossa vida, né? Glória a Deus. O pastor Mel, que já entrou aqui, já está nos acompanhando. Vamos esperar que mais algumas pessoas também nos acompanhem. Já temos aqui uma relação de pessoas a quem nós vamos orar. E, enquanto isso, mais um louvor para que possamos continuar adorando o santo nome do Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o majestade, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. a partir também desse final de semana, a Igreja Cristã Jardim de Deus Carapicuíba vai iniciar uma jornada de oração de 21 dias, a partir do próximo domingo, tá? E oração específica em favor da família e em favor do fortalecimento da Igreja Cristã Jardim de Deus e das igrejas de Cristo também. Versículos, louvores, palavra, louvores específicos, oração. Então, cada dia vai ter um versículo específico para que nós possamos meditar sobre o que Deus quer falar conosco nessa jornada, né? Então, não só nós da igreja, mas com qualquer um de vocês que queira participar, dê o seu nome, nós vamos enviar o link dos momentos para você, para que você possa participar. Vamos colocar o teu nome nessa nossa jornada de oração, porque quanto mais pessoas estiverem participando junto conosco, no mesmo propósito, orando na concordância, pode ter a certeza que Deus responderá mais rápido. Qual é a oração que Deus responde rápido? A oração da
concordância. Oração da concordância. Qual é a oração que Deus responde rápido? Oração da concordância. E a oração é o que nos aproxima de Deus. Então, a partir do próximo domingo, já vai ser dado o pontapé inicial da jornada de oração, 21 dias em favor da família e em favor do fortalecimento das igrejas e do fortalecimento da nossa igreja, do nosso ministério, que foi inaugurado aí no dia 7 de julho, aí na cidade de Carapicuíba, na estrada do Jacarandá, 1001, Alto de Santa Lúcia, e você é o nosso convidado para participar dos cultos, todas as quintas-feiras às 20 horas e todos os domingos às 9h30 da manhã. Amém, irmãos? Enquanto as pessoas vão se chegando, a minha amada vai citar aqui uma palavrinha para que o nome do Senhor seja exaltado também a partir da sua voz, a voz de Deus através das Escrituras. Aleluia. Eu vou deixar aqui a palavra do Senhor, que está em Salmo 29, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas é importante que cada irmão possa meditar também sobre essa palavra, né? Todas as palavras que vêm da Bíblia são informações riquíssimas, extremamente importantes para o nosso crescimento, né, para o nosso conforto, para a nossa ajuda, para o nosso direcionamento. Então é importante que a gente medite constantemente, né, na palavra do Senhor. Então eu vou ler Salmos 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Glória a Deus, né, por essa palavra. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é magnânimo, Ele é magnífico. Não há outro igual a Ele nas nossas vidas, né? Ele é a única pessoa com quem a gente sabe que a gente pode contar em qualquer situação, em qualquer momento. Seja no momento das felicidades, no momento da dificuldade, no momento em que a gente precisa de que algumas coisas aconteçam na nossa vida. É Ele quem dá direcionamento, é Ele quem faz todas as coisas, é Ele quem pode tudo e todas as coisas, né? É Ele quem é o nosso socorro bem presente. Nada somos sem a presença dEle. Com Ele, a gente já passa por muitas atribulações, né? Como a própria palavra já diz, né? Neste mundo passarei por aflições, mas Jesus disse, Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós também venceremos, né? Se a gente tiver a mesma força de vontade, a mesma determinação, a mesma garra, o mesmo direcionamento e buscarmos a mesma santidade que o Jesus teve aqui na Terra, né? Mas nós somos seres humanos, a gente também erra, a gente é falho, nós somos pecadores, mas que Deus possa ter misericórdia e que a gente também tenha a audácia de Davi, né, de se arrepender de coração e verdadeiramente por todos os pecados que a gente passa, por todas as dificuldades que a gente tem, né? Porque Deus, Ele ouve a todas as nossas orações, mas às vezes Ele
vai dar direcionamento para que a gente siga. Às vezes ele vai dizer não, às vezes ele vai dizer ainda não é o momento. É lógico que a gente é imediatista, a gente quer as coisas para agora, né? Como a gente mesmo tem o hábito de dizer, a gente quer para ontem, né? Que hoje é assim, a gente já não fala mais. Ah, daqui uma semana, não, eu quero para ontem, porque a gente não tem paciência de esperar, a gente tem pressa. Mas a gente precisa aguardar tudo no tempo de Deus, porque é o tempo de Deus que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua, com que a gente amadureça e a gente consiga ter um melhor direcionamento e melhor solução para as nossas necessidades, para tudo aquilo que a gente quer. Por isso a importância da gente estar sempre ligado a Deus e tudo que a gente for fazer, realmente pedir para que Deus esteja na nossa frente, né? Para que Ele esteja junto com a gente, para que Ele vá com a gente em todos os lugares, para que Ele entre primeiro em todos os lugares por onde nós formos, que Ele vá abrindo os caminhos para que a gente possa trilhar pelos caminhos que Ele está nos direcionando, que a gente possa ser obediente, que a gente possa fazer da melhor forma possível e da forma como Ele deseja, né? Muitas vezes a gente recebe um não nas orações e a gente fica triste, a gente fica bravo muitas vezes, né? Só que a gente precisa entender que Deus tem as suas razões do porquê do não. E mais pra frente, com o tempo, a gente vai entender o porquê nós tivemos o não de Deus. Por que não fomos atendidos? Por que Deus disse não pra gente naquele momento de oração? Mas Deus sabe e Ele nos ajuda, né? E a gente com certeza vai ser merecedor, se a gente fizer também pela vontade de Deus. Nós seremos merecedores de muitas outras coisas, muitos outros benefícios que Deus vai estar nos dando em todo tempo, em todo momento. Então é importante que a gente esteja sempre conectado a Deus, a tudo que Ele tem para as nossas vidas, a tudo que Ele deseja que façamos, para que a gente faça também com louvor e glória, né, para engrandecer o nome dEle, porque tudo que nós fazemos é para o louvor e glória do Senhor. Então estamos aqui para nos ajudar, né? E é importante que a gente ore um pelos outros. Não que a nossa oração não seja suficiente, né? Às vezes a gente fala, irmão, ora por mim. É importante que os irmãos orem por nós, né? Porque é a oração de concordância. Mas é importante que a gente também ore, né? Não existe, a sua oração é mais forte do que a minha. Existe a fé. Cada um tem a sua fé. Mas Deus diz que se você tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, você já tem uma fé, né? E o grão de mostarda é justamente por isso. É um grão que é pequeno, mas que na hora que você põe ele lá na terra, ele vai germinar, ele vai brotar, ele vai crescer. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Que a gente seja plantado, que a gente germine, que a gente cresça e que a gente dê bons frutos, né? E quais são esses frutos? Os frutos de poder estar ajudando os irmãos, ajudando um ao outro, né? Estar levando a palavra de Deus, estar apresentando Jesus para as pessoas que não conhecem, né? E por onde a gente for, que a gente consiga, que a gente faça discípulos, porque foi isso que Jesus pediu para que nós façamos, né? Ide e faça discípulos. Então a gente precisa realmente estar conectado sempre a Deus, sempre a Jesus, sempre ao Espírito Santo, para que a gente faça o melhor e o melhor para eles. O melhor não é para nós seres humanos, a gente precisa fazer o melhor para Deus, dentro da vontade de Deus para conosco, né? E Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu tenho um propósito, meu amado tem um propósito. Cada pessoa, vocês que estão aí assistindo, cada pessoa tem o seu propósito dentro de Deus, né? Dentro da vontade de Deus. E a gente precisa estar conectado a Ele para seguir e fazer as vontades que Ele tem para nós, né? Não adianta a gente ficar olhando para um lado, para o outro, mas fulano fez isso, fulano é aquilo, fulano tem, fulano deixa de ter.
não importa, porque o propósito que Deus tem é individual, é singular, cada um tem o seu. E acho que a gente faça o melhor para Deus. E que a gente louve, que a gente honre a Deus com tudo que a gente é, com todas as nossas forças, com todo o nosso fôlego, né? Enquanto há fôlego, a gente está aqui adorando e louvando, engrandecendo a Deus. Assim, quando a gente também for para a glória, que a gente vai continuar louvando, adorando e engrandecendo a Deus, né? É um prazer poder falar um pouquinho das maravilhas, né? Das escrituras que Deus deixou pra gente aprender e pra gente evoluir constantemente na palavra do Senhor, né? Muito agradecida, esse é um Salmo 29, que vocês possam meditar nele também um pouquinho, e que Deus também vai falar com vocês, às vezes diferente do que falou agora comigo, mas com certeza Deus vai estar dando um direcionamento para você, para suas orações, para suas dúvidas, para suas perguntas a Deus, né? E Deus, Ele é aí, nosso Pai maravilhoso, em quem a gente pode contar, que a gente pode estar confiando constantemente, né? Que você seja imensamente abençoado pela poderosa e abençoada mão de Deus. Um forte abraço a todos vocês e muitas bênçãos do Senhor seja derramada na vida de todos. Muito bem! Palmas para o Senhor Jesus, né, pela palavra. Oh, louco, que beleza, viu? Irmãos, Mateus capítulo 18, aliás, capítulo 18, versículo 18, ele diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. E Mateus capítulo 18, versículo 20, diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus ali estará. Aleluia. Então você vê que a oração do crente, a oração do justo tem poder. E interessante que nas segundas-feiras, às 20 horas, né? 20 ou 21? 20 horas, né? A igreja cristã promove lá na igreja seminário da palavra. Seminário da palavra. Pastor Mel, que aí tem ministrado batalha espiritual, mas em caráter excepcional, ele na segunda-feira ministrou sobre o poder da oração e o valor da intercessão. O poder da oração e o valor da intercessão, tá? Então são matérias que pouco se fala nas igrejas, né? Quem está ali, amado? Você consegue ver? Pelo nome? Entrou ali o Mel, entrou o Bruno, meu amigo Bruno, e a pastora Francisca. Deus abençoe, mas os nomes não estão aparecendo, mas as carinhas estão ali, ó. Vamos chegando, não pode chegar. Vamos se chegando. Enquanto isso eu vou falando aqui. Tem mais um terceiro aqui, ó. Ao vivo aqui atrás. Então, irmãos, na segunda-feira o seminário foi sobre poder da oração e o valor da intercessão. Porque o que acontece? Oração é algo que Deus gosta no crente. É algo que Jesus disse que a igreja precisa persistir. Ele até critica que nós pedimos, mas não recebemos, porque pedimos mal, né? E o próprio Espírito Santo, o Consolador, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Deus já sabe a nossa condição de pessoas que falham constantemente. Mas se tem algo que agrada o coração de Deus, é quando o crente realmente segue o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que é orar sem cessar. Mas, Nil, vou ter que orar sempre, toda hora, não vou fazer mais nada a não ser orar? Peraí, crente, você é racional como Deus é racional. Nós somos feitos em imagem e semelhança. E o que Deus, quando fez tudo que está nesse mundo, inclusive nós, ele falava? Tudo que ele fazia, ele falava que ficava bom. Então você tem que orar ao Senhor e perceber que o seu tempo de oração
é bom. É bom para quem? Para Deus. Porque se fosse pela nossa conta, pela nossa vontade, a vontade de muitos, a oração seria uma das coisas que menos se fazia e menos se faz. Né? Eu mesmo me cobro a respeito disso. Eu me cobro. Você fala, Nilson, você ora com frequência. Eu preciso endireitar as minhas veredas em termos de oração. Porque eu sei, minha amada sabe, nós sabemos, nós como crentes de Jesus sabemos que a oração pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque nós somos justos. Mas justos em que sentido? Não somos pecadores? Somos. Mas justos no sentido de sermos pessoas justificadas pelo sangue de Jesus na cruz. Quando nos rendemos, levantamos o bracinho lá, Isaías 6,9. Eis-me aqui, Senhor. Então, você entendeu? Então, quando nos rendemos a Cristo, nós passamos por uma condição de salvos, de santos, de justificados, de filhos por adoção. Então, nessa condição, Deus gosta que nós estejamos em constante oração com Ele. Por isso que Ele diz, orai sem cessar. Então é o quê? É você em todos os momentos, ao invés de ficar pensando em alguma besteira, alguma coisa que não vai edificar você espiritualmente e moralmente, você ocupa os momentos para poder falar com Deus. Mesmo que seja uma coisinha simples. Oh Deus, mas está muito calor hoje, né? Hoje eu estou suando em gotas, né? Mas só o fato de você estar elevando o teu pensamento em Deus para falar uma coisinha sem pé nem cabeça, vamos dizer assim, para Deus tem um valor muito grande. Por quê? Porque o servo de Deus está preferindo buscar a comunhão com Ele, com um papinho simples, do que ficar pensando em algo que o tire do caminho da santidade. Então, a oração do justo tem efeito. Tudo que nós ligamos na terra estará ligado no céu. E tudo que pedir-vos-á e buscar e acharei, quando buscar-me de todo o coração. Então, isso só acontece quando Deus vê a sinceridade, o compromisso, o comprometimento, a fidelidade no coração do crente. Porque a oração, muitas pessoas não sabem. O pastor Melco, até citou um desafio, ele pagaria um jantar completo com tudo que tem direito, mais 10%, que acertasse os 4 pilares, né? É que eu vacilei e não respondi na hora ali, né? Eu acho que eu estava fora de uma sintonia, mas ó, exaltação, confissão, petição e agradecimento. Se eu tivesse no ar ali, ligado realmente, eu teria ganho esse jantar. Eu ia pedir um pratão aqui, um prato lá do Ceará com lagosta e tudo, né? Esse é bom, amado. Camarão, peça um negócio, né? E fazedor de menino também, né? E com fazedor de menino para ajudar a descer, né? Então, exaltação, confissão de pecados, petição e agradecimento. São os 4 pilares da oração que muito crente não sabe que existe. Mas se você frequentar o seminário da palavra na Igreja Cristã Jardim de Deus de Carapicuíba, todas as segundas às 20 horas, você vai aprender o que habitualmente as igrejas por aí não ensinam o crente. Entendeu, irmãos? Então, vem conosco, entra aí na nossa página, faz o contato aí conosco, comigo, com a Vab, com o pastor Melco, com o Bruno, com a Francisca, com a Jéssica, com o Adriano, com o pastor Jorge, com a Irani, com a Adelaide, com a Eli, com a Gisele. Tem um monte de gente aí com quem você possa falar para poder integrar junto conosco. Mas, Juninho, eu sou lá da igreja tal, não importa de qual ministério você seja, não importa se você é pastor, se você é apóstolo, se você é bispo, qual é a sua eclesiastia. O que nós queremos é levar o conhecimento da palavra conforme diz as Escrituras Sagradas. Então, se você tiver interesse, entre em contato conosco pela página da igreja, ou pela linha de contato que você vê aí pela página,
e se inscreva para fazer o seminário da palavra com as ministrações aí do pastor Mel, que por enquanto ele já falou que a partir de agosto, né, estará aí uma série de outros pastores e obreiros também. Eu estarei disposto e disponível para poder ministrar também algumas aulas, para a glória de Deus, que possa edificar os santos do Senhor, os servos do Senhor. Então, toda segunda, 20 horas, pela página da igreja, via live ou presencial na própria igreja, a gente está lá. Mas, se você for falar com Deus, e daqui a pouquinho nós vamos orar pelas pessoas que pediram oração para nós, né? São 4 pilares. Primeiro, você entra na presença de Deus se consagrando, exalta o santo nome do Senhor, reconheça a grandeza e a santidade, a soberania de Deus. Esse é o primeiro ponto. Senhor, grande és tu, Senhor Deus, sobre céus e terra, o Senhor criou. Ou então, começa, mas o que eu vou falar? Começa a cantar a música do pastor aí, Adebardo, que é grande é o Senhor e meu digno de louvores. Só o fato de você começar a falar essas palavras que engrandeça a santidade e reconheça a santidade de Deus, já é a exaltação, o primeiro pilar da oração. O segundo é a confissão. É o que você e eu fazemos de ruim que atrapalha a nossa santidade, constitui pecado, e para entrar na presença de Deus é necessário que nós confessemos para alcançar misericórdia. Aquele que pratica o pecado e confessa e não pratica mais e os abandona, alcança misericórdia, assim diz a palavra. E os pecados têm nome. Então o que você fez de errado que constitui pecado, que atrapalha a sua santidade com Deus? Fale pelo nome. Perdoa, Senhor Deus, a imensidão dos meus pecados. Tá bom. Nessa imensidão, quais são os pecados? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu abri o computador, viu que não devia, abri o celular, viu que não devia, eu xinguei, eu briguei, eu bati, eu espanquei. Qual foi o seu pecado? O seu pecado, como diz lá o seminário que o pastor Mel mencionou, pecado tem nome. Então, primeiro, exaltação. Segundo, você confessa os pecados. Aí, o terceiro, você faz o seu pedido. E o importante nisso é você não ser egoísta na sua oração. Você pede por você pede pela sua família, você pede pelos seus animaizinhos também, você pede pelo país, você pede pela sua cidade. Você se envolve na condição de intercessor, ok? Exaltação, confissão, faz o pedido e, por último, você agradece o que você pediu, agradece o que Deus ainda vai fazer. Então, o grande segredo das bênçãos para o crente é você agradecer a Deus por aquilo que Deus ainda vai fazer. Você pediu, ótimo, então agradece. E agradece já declarando a bênção para a sua vida, porque você pede hoje. O tempo é de Deus. Quanto tempo vai levar para você receber essa bênção que você está pedindo hoje? Você não sabe. Eclesiastes 3. Você não sabe que o tempo é de Deus. Mas começa a agradecer a Deus por aquilo que você pediu e ainda não recebeu. Todos os agradecimentos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Quer falar mais alguma coisinha, amada? Vamos. Bom, aqui nós temos uma relaçãozinha de pessoas que pediram oração, irmãos. Nós vamos orar pela Eduarda, que foi um pedido aí de uma jovem mãe, né, que está com problema de falência renal. Foi pedido aí pelo meu irmão, pastor Denilson, né? Ela está com problema também de coração. Vamos orar pelos membros aí integrantes da linha de frente aí da Igreja Cristã Jardim de Deus aqui em Carapicuíba, né? Jéssica, Adriana e os seus filhos, né? O Cauã, a Kathleen, o João, o Miguel, a Isabela, a Francisca, né? Outra família, a pastora Francisca, o Bruno, junto com o Caio. Vamos orar pelo Jefferson, que é filho do Bruno, a Jéssica também. Vamos orar pelo pastor Jorge,
pela pastora Irani, mas o Samuel, o Lucas, a Raíssa, o marido dela, que eu não lembro o nome, a filhinha lá também, né? O Patrick. O Gilson, né, que está frequentando a nossa igreja, né? São membros novos aí, que na terça-feira foi uma equipe nossa lá, o pastor Melk e a Adelaide, mais a Jéssica e o Adriano orar, fazer o culto Cristo no Lar, em que, se você quiser, a nossa presença, orando, levando a palavra, glorificando o nome do Senhor na sua casa, dá um toquezinho pra gente, que a gente vai lá sem problema nenhum. Mas quanto é que vocês cobram? Absolutamente nada. De graça nós recebemos e de graça nós entregaremos também, tá? Então, um abraço lá e vamos orar pro Gilson, pela Kellen, pelo Patrick e os 2 menininhos menores lá, que eu não lembro o nome deles, né? Vamos orar pela Miguel. Um é Miguel e o outro eu me esqueci. Então tá, mas Deus sabe quem são os 2 garotinhos lá do Gilson e da Kelly, né? Pastor Mel, pastor Adelaide, a Ela e a Gisele que estão lá em Fortaleza, estamos com saudades da nossa sobrinha. Vamos orar aí pela nossa amiga Nelei também, que é lá a vizinha do pastor Mel e da Adelaide. Vamos orar pela Damares e pelo Rafael, que são minhas filhas, que são minha filha, né? A Damares e o Rafael, meu genro. A Camila também, que está passando por um entreveiro aí emocional por conta de problemas no casamento, mas eu conversando com ela hoje, já vi que ela está fortalecida no Senhor. Pensa, está numa autoconfiança, porque colocou tudo nas mãos de Deus e confiando no Senhor. Pensa que coisa boa, alegria de pai, né? Pela mãe delas, né? A Persília, a Cristiane, aqui com a filhinha Maria Laura. Vamos orar pela minha mãe, Dona Ju, meu pai, o seu Dom, meus irmãos, Adalberto, Adailton, Denilson, Ademar, a Sandra, a Sueli, o Alberto e o Felipe. Chega, né? Tá bom, né? Então são só 8, né? 9 comigo, entendeu? A família, os parentes nossos lá de Jaboticabal, a Elaine, quem mais você colocou aqui? É a Elaine, amado. Tem o problema da coluna. A Elaine, irmãos, está com um problema que é prima nossa, a prima mais dela, né? Mas como eu casei com ela, eu fui no pacote. Então, a Elaine tem um problema sério na coluna, não, sério. Pensa uma moça jovem que mal consegue andar por conta de um problema na coluna. Vamos orar. Deus é o Deus que cuida, Jeová Rafá, né? Vamos orar também pela igreja Povo Livre, né, que está completando aí 50 anos de ministério, e a igreja ali do pastor Rogério e da pastora Marilda, nossos amigos, né, ali do Rochidale, completando 21 anos, né? Vamos orar pela família também do nosso amigo, né, nosso amigo e advogado Malagueta, né, junto com a Beth, que é a mãe do Malagueta, faleceu essa semana, faleceu ontem, e fomos lá, 99 anos, irmão, 99 anos, é um povo resiliente na vida, né, mas a emoção tomou conta. Vamos orar pelo que Deus conforte o coração deles, né, vamos orar também pela Gabi, minha cunhadinha lá de Praia Grande, né, precisando do refrigério do Senhor, precisando da orientação, da força. E eu sempre estou falando para ela, ó, medita aí, Filipenses capítulo 4, versículo 13, velho. Se fortaleça no Senhor que você vai levantar a bandeira da vitória, né? Soraya aqui do ladinho também, uma jovem que está sempre pedindo a nossa intercessão. A dona Noêmia, que é uma senhora que há algum tempo atrás aí perdeu o marido e está sofrendo os reflexos aí da tristeza, da saudade, né, e tal. Encontramos ela aí esses dias aí chorando, tadinha, né? E já é uma senhora, acho que deve ter o quê? Uns 80 anos, né? Por aí. Ela deve ter quase uns 80 anos, né? E ali nós já falamos de Jesus, nós já apresentamos Deus para ela, porque é católica, né? Já desde pequenininho, né? A Adélia é o catolicismo. Então, como falamos de Jesus, ela ficou super feliz, já deu aí um up na vida dela. E é dessa maneira também que a gente tem que atuar e interceder pelas pessoas, né? Intercessão também, que foi uma matéria da última segunda-feira no seminário, porque quando a gente fala assim, ó, vamos orar por alguém, vamos interceder por alguém, vamos interceder, o que você está fazendo? Você está colocando, o pastor Mel que explicou aí, ó, você está se colocando entre a pessoa e Deus, assumindo o problema dela. Então, quando nós falamos, ó, vamos orar por vocês, então é para orar mesmo.
Porque você está se responsabilizando no mundo espiritual, né? Está se responsabilizando diante de Deus por aquela pessoa ou pelaquela causa que você se dispôs e se comprometeu. Então, quando você recebe, por exemplo, um WhatsApp dizendo aí, ó, eu estou precisando de oração, irmão, por causa disso, por causa daquilo outro, e você fala, ó, vamos orar, estou em oração por você. Você aceitou a condição de intercessor. E nessa condição, você se colocou aqui na terra como mediador dessa pessoa. Então, você tem toda a responsabilidade de falar assim, Senhor, eu estou aqui intercedendo por tal pessoa, ou por tal causa. Entendeu? Só que para você fazer isso e ter validação, algo é necessário. E o que é? Vida consagrada com Deus. Não adianta você estar com a vida recheada de pecados e orar intercedendo pelas pessoas. Deus pode até fazer por misericórdia de alguém, não pela sua oração, pela misericórdia. Mas qual é a oração que Deus não responde? Justamente essa, aquela que advém de alguém que está com problemas na sua santidade. Está com pecado? Confessa os pecados, se consagra ao Senhor, aí sim, depois você se coloca como intercessor para a tua oração ter validação e Deus ouvir e atender, porque você consegue. É uma responsabilidade muito grande, meus irmãos, essa questão de oração. Mais alguém? Comenta aí, meu amor. Também vamos orar pelo nosso pastor Antônio Evangelista, né? E a pastora Maria, pastor Maciel, pastora Miriam, né? O pastor Mesaque, a pastora Dorete, a pastora Ana... É tanta gente, Ana Mel, muita gente, né, Fortaleza. Então nós vamos orar por todos os pastores da nossa igreja lá em Fortaleza, lá no Ceará, né, intercedendo para que eles também sejam fortalecidos e fortificados na palavra do Senhor. Muito bem, então vamos orar, meus irmãos. Já estamos aí avançando no horário e já estamos partindo para o final desta live. Vamos orar por essas pessoas que nós falamos aqui e todos aqueles que, porventura, vocês daí lembrarem e interceder por eles. Amado Deus e querido Pai, louvado seja o teu santo nome. Eis-nos aqui, Senhor Deus, em agradecimento pelo dia que transcorreu, Pai querido. E sentimos a tua presença, Pai querido, quando podemos chegar aqui, Pai querido, nesse horário, glorificando e exaltando a grandeza do teu santo nome, orando por intercessão, Pai querido, por todas as pessoas que aqui mencionei aqui nessa relação, todos que estão nos acompanhando e todas as pessoas aos quais esses que nos estão nos assistindo, por eles também intercede. Nós oramos em agradecimento, Pai querido, pedindo para que o Senhor avalie, Pai querido, a razão dos pedidos de cada uma das pessoas e que atribua a cada um de acordo com a sua vontade. Nós oramos, Pai querido, pela nossa família, pela família cristã Jardim de Deus, por todas as famílias que nos assistem, pelas famílias, Pai querido, desse Brasil e deste mundo, Pai querido, a família que está sendo, Pai querido, destruída, está sendo a moral da família destruída, Pai querido, por ideias sociáveis, Pai querido, incompatíveis com a tua palavra, com teus princípios, com teus mandamentos, mas que o Senhor estenda a tua mão poderosa, Pai querido, para endireitar todas as coisas erradas que estão no nosso meio político, no nosso governo, dentro da nossa nação, dentro do nosso estado, dentro do nosso município e também em todo o mundo. Que o nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus, seja exaltado. A palavra do Senhor, através da boca de Jesus, diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja dele, a igreja de Cristo. E nós cremos nisso, Pai querido. Nós cremos nas vossas profecias, nós cremos em cada palavra imutável. Passa-se céu, passa-se terra, mas a palavra do Senhor não passará. E nós aqui, os crentes de Jesus, na terra, embaixadores de Cristo,
estrangeiros nesta terra, santos, justificados, que nós possamos nos imbuir daquilo que é nossa responsabilidade como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, proclamando a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor Jesus, sem medo de falar às pessoas, seguindo, Pai querido, aquilo que Jesus nos ensinou. Ame o teu Deus de todo amor e de todo entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então que o Senhor possa nos fortalecer e nos ensinar, despertar a sua igreja para que possamos orar mais, para que possamos buscar mais, para que possamos aprender mais e o nome do Senhor, a Igreja de Cristo, ser exaltada no meio de tanto pecado. Glorificamos e exaltamos o teu santo nome, colocamos a vida, Senhor Deus, de cada uma das pessoas presentes na live e também que falamos aqui na relação, a minha vida, a vida da minha amada esposa, nas tuas mãos, para que o Senhor possa conduzir, controlar e fazer o que for da tua vontade. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. E para terminar, volto a dizer novamente que os nossos cultos, lá na Igreja Cristã Jardim de Deus, fala o endereço, amada. É na Estrada do Jacarandá, número 1001A, fica do lado do supermercado Cardoso, em Carapicuíba, Isso. No bairro Santa Lúcia. Então é importante que você que é de Carapicuíba ou da região, que queira nos visitar, vai ser um prazer receber. E é importante que você vá até lá, A gente faz as lives, mas você pode ir presencialmente, que é muito melhor, A gente estar presente, estar junto em comunhão enquanto corpo de Cristo, do que a gente só ficar assistindo pelas lives, É muito melhor. Então, assim, compareça, Você é nosso convidado. Na segunda-feira nós temos o seminário, é presencial, tem também através da live, mas ele é presencial. Então, se você quiser ir para poder participar, tirar suas dúvidas, perguntar, aprender um pouco mais sobre as escrituras sagradas, então é importante que você vá para que você aprenda e tenha mais conhecimento na palavra do Senhor, Para que a gente possa também praticar aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos deixou, para fazer. Aí a gente tem o culto na quinta-feira, às 21 horas. 20 horas. 20 horas, eu errei, perdão. Às 20 horas. No sábado a gente tem o culto de oração, que vai ser às 9 horas da manhã. E no domingo nós temos o culto, que começa às 9h30 da manhã, E se você quiser a oração na sua casa, é só nos convidar que a gente faz, sim, a gente chama de Cristo no Lar, Então, só nos convide que a gente vai ter um prazer imenso em estar levando a palavra do Senhor para sua casa. E meus irmãos, participe da jornada de oração de 21 dias que vai começar no próximo domingo. Venha nessa empreitada conosco, mas que hora que eu vou ter que orar? Só cumpra os 21 dias, o horário é você que escolhe, irmão. Você louva, você adora, você medita no versículo do dia. Vamos orar pela família, pelo fortalecimento da igreja e das igrejas. Leva as bênçãos dos céus para a tua casa, participando dessa jornada de oração 21 dias que vai começar no domingo próximo. Então fique ligado para você pegar as informações de como vai ser a liturgia dessa jornada de oração de 21 dias. Será um prazer ter você conosco. Amém, irmão? Você pode fazer o seu pedido de oração, que o seu pedido de oração vai estar lá fixado na parede da igreja, e nós também estaremos orando pelo seu pedido de oração, não só durante esses 21 dias, porque todos os pedidos de oração a gente também coloca no nosso caderno de oração, e a gente continua em oração por você constantemente. Então faça seus pedidos, deixa aí na página da igreja,
que a gente vai estar intercedendo e orando por você, pela sua causa, por aquilo que você tem aí a maior necessidade, né? Mas pode deixar que a gente vai estar lá orando todos os dias em prol daquilo que você colocou no seu pedido. Glória a Deus, irmãos. Só para terminar, agora para terminar mesmo, viu? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é isso? Se Deus está garantindo que se a gente chamá-lo pelo nome, que nós chamamos Deus pelo nome, se humilhar, orar, buscar a face dele e nos afastar dos maus caminhos, olha o poder da oração, olha o poder da comunhão e da fidelidade. Dos céus ele ouvirá e sarará a nossa terra. Por que será que estamos passando por tantas aflições e tanta tribulação, inclusive no mundo evangélico protestante? Por que será? Esse versículo fala muito conosco e nos puxa pela consciência. Deus amado e querido, abençoe a tua igreja. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos estar sempre ligados no Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a amada igreja do Senhor até que ele volte. E quem crê diz: amém! Muito boa noite, meus queridos. Fiquem todos vocês na paz do Senhor Jesus. Forte Amém, abraço. glória a Deus. Deus abençoe você. Tenha uma noite abençoada e amanheça na santa e gloriosa presença do Senhor. Forte abraço a todos.